Imagina ser obrigada a provar que você é pura e ter que expor o seu corpo e a sua intimidade aos olhos de estranhos, só para ser considerada digna de casar. Agora, imagine falhar nesse teste. Em diversas culturas pelo mundo, a honra da mulher é medida através da sua virgindade. E manchar essa honra pode destruir famílias inteiras e até acabar em tragédia. Teste de ímen, lençol branco, exames de toque, essas são apenas algumas das humilhações que milhões de mulheres têm de passar para provar sua pureza antes do casamento. Nesse vídeo eu quero te mostrar a realidade por trás dos testes de virgindade, que são chamados de tradição e cultura, mas que na verdade não passam de uma prática extremamente cruel que continua destruindo vidas e humilhando mulheres em pleno século XXI. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, também comenta aqui embaixo a palavra escândalo para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e se espalhar pela internet. Eu também queria agradecer muito aos nossos inscritos por ter nos ajudado a chegar a essa marca incrível de 20 mil inscritos no nosso canal. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir chegar nessa marca tão rápido. Em somente um mês de canal eu fiquei muito feliz, agradeço muito vocês por ter apoiado a gente. E espero agora conseguir dobrar essa meta de 20 para 40 mil, então ajuda a gente aí se inscrevendo no canal. Agora bora pro escândalo. No vídeo de hoje nós vamos para a Índia e para o Tajiquistão, dois países da Ásia Central com culturas bem diferentes, mas com ponto em comum. A virgindade da mulher ainda é considerada um selo de pureza e de honra para a família. Todo mundo sabe que a Índia é um país milenar com uma cultura extremamente forte e rica também. É um país muito antigo e muito grande. A população hoje é estimada em mais de 1 bilhão de pessoas. Então é fato que cada região da Índia tem costumes e tradições muito diferentes. Só que em todo o país existe um consenso que a virgindade da mulher é sim muito importante. A mulher tem que ser pura como o rio Ganges. Não importa se eu dormir com muitas mulheres. É a natureza do homem ter muitas mulheres. Isso é levado tão a sério que nas regiões mais, digamos assim, conservadoras e também em alguns grupos étnicos e religiosos, é extremamente comum fazer esses tais testes de virgindade e os rituais de pureza. E esses testes, além de humilhantes, são praticamente uma violência sexual com as mulheres. Um desses testes mais famosos, que também existe em outras culturas, você provavelmente já ouviu falar até aqui mesmo no canal, é o ritual do lençol branco. Esse é o mais comum na região de Maharashtra, entre uma tribo que se chama Kanjarbati. Eles são muito conhecidos em todo o país por fazer e falar abertamente sobre esses testes. Tem até um vídeo que viralizou na internet, muito sombrio, com uma energia pesadíssima, onde tem um casal que estava terminando ali a sua cerimônia de casamento e eles estavam sendo ali julgados na frente do conselho da tribo se eles deveriam ou não ser submetidos a fazer esse teste depois da cerimônia. E tudo isso ali na frente de todo mundo. E o mais bizarro é que esse ritual do lençol faz parte da cerimônia do casamento em si e funciona da seguinte forma. Na noite de núpcias, o casal é levado para um quarto que é preparado pela própria tribo e muitas vezes é dentro da casa dos parentes, do casal ou de um espaço comunitário. Eles cobrem a cama com um lençol branco novo. Os homens mais velhos da tribo, os anciãos, eles explicam para o casal o que deve acontecer a partir dali. E olha que bizarro, eles fecham as portas e ficam meio que esperando do lado de fora do quarto, como se fossem verdadeiros fiscais do ato. A mulher é obrigada a ter relações com o marido e no fim da noite o lençol tem que ser inspecionado. E só para vocês entenderem por que ela é obrigada, imaginem só que essas mulheres, na verdade garotas, elas são vendidas em casamentos arranjados muitas vezes
Então, às vezes, elas nem sequer conhecem direito o próprio noivo. Muitas delas também são super jovens, têm 15, 16, 17 anos e não têm nenhuma experiência no assunto, porque ela já vem de uma cultura que controla muito a sexualidade das mulheres. Além disso, depois de toda a exaustão daquele processo do casamento, da cerimônia, somada à vergonha desse novo parceiro e à pressão de terem pessoas ali do lado de fora esperando, é extremamente desesperador. Isso porque, se houver manchas de sangue no lençol, ela é considerada virgem, então a mulher é vista como pura e tudo tá certo. Por outro lado, se não tiver sangue no lençol, isso é interpretado como falta de castidade, de mentira, podendo resultar até em humilhação pública, rejeição do casamento e até punições físicas. Em algumas aldeias, o casal é até chamado no dia seguinte na frente de um panchayat, que é tipo um conselho de líderes ali, de homens anciãos da tribo. E o marido ele é questionado se a esposa era virgem ou não. Caso a resposta seja não, a mulher pode ser expulsa, devolvida para a família e até espancada. Tem um caso seríssimo de violência doméstica depois desse teste de virgindade, que foi documentado pela jornalista do SBS Dateline, onde tem uma garota que só tinha 17 anos e ela foi submetida nesse ritual do lençol branco na noite de núpcias. E ela não passou. A cunhada foi checar a garota. Ela introduziu os dedos, inseriu os dedos para checar. Porque o marido não conseguiu consumar o ato em si e acusou ela de não ser virgem. Ela passou a apanhar todos os dias pelo marido e pelo cunhado e também começou a ser excluída de toda a comunidade, em todos os eventos públicos. O garoto foi mandado pro quarto de novo e eles tentaram dormir juntos. Quando eles não conseguiram consumar, o noivo saiu do quarto e sugeriu pro conselho de casta e pras mulheres da família que a garota não era virgem. Alguns ex-membros dessa comunidade também disseram que, caso o noivo não conseguisse consumar de fato naquela noite, ele era forçado de várias outras formas, desde ser obrigado a ver conteúdo mais 18, até ser forçado a ingerir drogas e bebidas alcoólicas e entre outras coisas absurdas. E para os líderes da tribo, isso é somente uma tradição inofensiva, mesmo com tantas histórias, tantos relatos perturbadores. Eles acreditam que essa tradição deve ser mantida porque ele protege a cultura do clã. Por que a comunidade deveria ter problemas com uma tradição que não tem efeitos ruins? Qual o problema no teste? É de fato bom para nós. E para eles também é uma forma de garantir que essas meninas não tentem fazer algo errado antes do casamento, porque senão elas terão a certeza de serem punidas de forma exemplar. Na Índia, muitas pessoas ainda enxergam a virgindade de uma menina como o caráter dela. Se uma menina é virgem, ela é uma menina boa. E se ela não é virgem mais, ela é uma menina má, uma menina rebelde. E tem um grande parênteses que eu quero fazer aqui entre toda essa situação, é que, cientificamente falando, nem todas as mulheres têm sangramento após o rompimento do ímen, ou seja, depois da primeira relação. O ímen é somente uma membrana elástica, como se fosse uma pelezinha extremamente fina que fica ali na entrada do órgão feminino. Além disso, algumas mulheres nascem com esse tecido mais elástico naturalmente. E outras, elas rompem em, atividades muito simples, como prática de esporte, natação, por exemplo, ou até de forma natural. Então, imaginem comigo o número de mulheres que foram submetidas a esse teste e depois foram até de forma injusta punidas por conta de uma tradição cruel. Isso, de certa forma, gera até um grande medo em relação à noite de núpcias, até para as meninas que são virgens, porque elas não sabem o que vai acontecer. Por isso, muitas pessoas recorrem a outros testes para garantir a honra da família, e um deles é o exame de ímen, que funciona como se fosse um exame de toque.
Em outras regiões do norte da Índia, como por exemplo Rajasthan, Haryana, que são lugares mais rurais, essa questão das castas e da honra familiar ainda são muito fortes para a maioria das pessoas. E nesses lugares tem muito controle da vida sexual da mulher. Por isso, é comum que as pessoas realizem esses exames médicos de ímen, onde as mulheres são levadas pelas próprias famílias para essas clínicas para fazer o exame antes do casamento arranjado. No exame, o médico insere 2 dedos na parte íntima da mulher para verificar se o ímen está intacto e avaliar a elasticidade do órgão. O que é um absurdo, é uma falta de conhecimento enorme, porque muita gente ainda liga a questão de o canal ser apertado ou não apertado com a mulher ser virgem ou não. O que, cientificamente falando, também não tem nenhuma relação, não tem absolutamente nada a ver. Depois do teste, o laudo é entregue diretamente para a família do noivo. Se o resultado for negativo, o casamento pode ser cancelado e a mulher pode ser até humilhada. Em alguns casos, esse laudo do exame ainda é usado para tentar extorquir mais dinheiro da família da noiva. Como ainda existe essa questão da cultura de pagar o dote para a família do noivo, em várias partes da Índia, a noiva não ser virgem pode resultar numa exigência de um dote mais alto. Por isso, as meninas mais jovens geralmente têm um dote mais barato. Por medo dessa humilhação, dessa violência, muitas meninas buscam ajuda, recorrendo a procedimentos cirúrgicos de reconstrução do ímen, que é a chamada himenoplastia. Há muitos anos atrás, eu ouvi falar dessa cirurgia pela primeira vez através de um programa de TV, porque uma celebridade brasileira que estava casando pela, milésima vez, ela fez essa cirurgia para poder se casar de novo e meio que presentear o marido. Era como se fosse um fetiche. Vocês já ouviram falar dessa história? Se vocês lembram, coloquem nos comentários porque eu não lembro o nome dessa mulher. Mas na Índia, elas recorrem a essa cirurgia não por fetiche ou para presentear o marido, mas por puro medo e terror desse teste de virgindade. Diversas clínicas e hospitais nas grandes capitais, como Delhi e Mumbai, disponibilizam esse serviço. Nessa cirurgia, a membrana, essa pele elástica do ímen, ela é reconstruída. Eles reutilizam o restante da membrana que ainda existe, ou eles podem até recriar uma membrana totalmente artificial. Isso depende de cada caso, mas no geral o procedimento é muito rápido, de 30 até 60 minutos. Em 3 meses, os médicos garantem que o resultado é praticamente imperceptível. Ninguém consegue perceber a diferença. Então alguém consegue dizer se você fez a cirurgia depois de pronta? Depois de 2 ou 3 meses, ninguém pode identificar. Imagina que essa propaganda é tão tentadora. Restaure sua virgindade em apenas 1 hora e garanta um casamento e uma vida felizes. Mas o problema é que nem todas as meninas conseguem bancar essa cirurgia sozinhas, seja por medo, por vergonha ou até mesmo por falta de dinheiro, já que custa cerca de 800 até 2.500 dólares, dependendo da reputação do hospital, do médico, do pacote contratado. Existe até um tipo de turismo médico que é específico na Índia só para fazer essa cirurgia de himenoplastia. Por isso, as meninas que são pobres acabam recorrendo a outras alternativas mais econômicas. Como a indústria no geral não perde tempo em serviço e eles ganham dinheiro até mesmo nas inseguranças e nas desgraças dos outros, eles criaram produtos que conseguem facilmente ser achados na internet para ajudar a simular um ímen ou o sangramento da noite de núpcias. No site de uma farmácia online, como por exemplo a Tata, que funciona na Índia, eles vendem esses chamados kits de virgindade. Tem o ímen artificial, que é uma membrana falsa com sangue sintético dentro que se rompe, ele estoura no momento da relação. Tem cápsula com pó vermelho que, em contato com a região íntima da mulher, acaba derretendo e depois de ser inserida, ela se transforma em sangue. E tem um outro produto que é a cápsula de estreitamento do canal. Esse eu acho que vocês já viram nessas lojas de produtos sexys no Brasil e serve para apertar mais o canal. E para garantir
Total segurança para a mulher, esses pacotes, né, depois de comprados na internet, são enviados sem nenhum tipo de identificação, como se estivesse comprando, sei lá, drogas. Só que o grande problema desses produtos é que eles não passam por nenhum tipo de teste ou aprovação de órgãos públicos, tipo, como se fosse uma Anvisa da vida, sabe? Então, eles podem causar efeitos colaterais muito sérios e até reações alérgicas muito preocupantes para quem usa esse tipo de produto. Imaginem que esse é o ponto desesperador que muitas meninas na Índia chegam por medo, na verdade por terror desses testes de virgindade na noite de núpcias. Mas como eu falei no começo do vídeo, essa obsessão pela virgindade não é exclusividade só da Índia, porque tem muitos países de religiões diferentes, de culturas diferentes, que também têm o mesmo histórico de julgar as mulheres pela sua castidade. No nosso próprio país e cultura, né, com base cristã, a gente também tem muito disso. Não da forma como acontece na Índia, obviamente, mas as pessoas de certa forma julgam sim. No Afeganistão, na Indonésia, no Marrocos, até no Egito, ainda há relatos de muitos testes semelhantes em algumas famílias mais tradicionais, mais rígidas. Em outros casos, por instituições médicas e até pelas próprias forças armadas, como é o caso da Indonésia. No Tajiquistão, esses testes de virgindade já foram até oficializados pelo próprio governo, onde para casar é basicamente necessário mostrar esses exames, incluindo o exame de ímã. Acho que muitos de vocês não fazem ideia, ou pelo menos não tem muita informação sobre esse país, né? Bom, o Tajiquistão, ele é um dos locais mais conservadores da Ásia Central. E apesar de eles terem um governo laico, ou seja, não tem uma religião, eles têm muita influência patriarcal, né, que foi herdada dessa cultura local, também num período em que eles foram soviéticos, e o país também tem uma grande comunidade islâmica hoje. E assim como na Índia, a sexualidade das mulheres é totalmente monitorada. A virgindade ainda é vista como uma obrigação, mas em uma escala eu acho que é até muito maior do que na Índia. Nos anos 90, quando a União Soviética caiu, o país entrou numa guerra civil. E aí ele passou por um momento ali nebuloso, que foi uma grande onda de imoralidade, religiosidade e conservadorismo que tentava resgatar os valores da família tradicional. Foi aí que os hospitais públicos e até as universidades começaram a exigir os testes de virgindade para as mulheres, de uma maneira completamente informal. Então imaginem que aquelas mulheres que queriam casar, que queriam ingressar num curso superior ou até aplicar para uma vaga de emprego pública, tinha que fazer alguns exames, e um deles era o de ímã, mesmo que isso fosse de forma informal e não regulamentada. Gente, olha o ponto que chegamos. Se a mulher não é casada e ela não era virgem, ela não podia entrar na faculdade e nem ter acesso ao emprego. E esse costume dos exames se tornou tão comum e tão aceitável no Tajiquistão que a partir dos anos 2000 o teste virou uma febre. As famílias começaram a exigir o laudo antes do casamento como parte do contrato entre a família do noivo e da noiva. A polícia até normalizou fazer esses exames para verificar se vítimas de estupro eram virgens ou não antes da violência, como se isso fizesse alguma diferença. E como esses exames eram feitos por clínicas públicas, eles emitiam um certificado oficial de virgindade. Era como colocar na testa da mulher uma etiqueta de usada ou de nova. Isso causou tanto impacto negativo na vida das mulheres que chegou a ser denunciado por várias ONGs, direitos humanos, entre 2014 e 2017. Mas nada adiantou muito, porque em algumas regiões rurais do país começou até a ser obrigatório que as mulheres entregassem o laudo de virgindade e o homem entregasse o laudo de IST antes do casamento. O que é irônico, para não dizer trágico.
Eles exigem que a mulher deve ser virgem, enquanto o homem não necessariamente. Porque o homem pode ter várias relações com mulheres e não necessariamente contrair uma ST. Em 2007, aconteceu um caso trágico que ganhou cobertura internacional, chegou na mídia, nos jornais de vários países, que foi a história da Ragabi Khurshid. Ela era uma jovem muito simples de um vilarejo chamado Korbog. Ela até acabou abandonando os estudos para poder cuidar dos irmãos deficientes. E na época, ela se casou quando tinha só 18 anos, enquanto o esposo dela, Zafar Perov, tinha 24. E apesar de ter passado no teste médico de virgindade e ter mostrado o certificado oficial para a família dele, ele era completamente cético e desconfiava da moça. O cara era tão bitolado que ele exigiu que ela fizesse mais 2 testes em outros locais, só para confirmar de fato se ela era virgem. E mesmo o resultado dando positivo, ele ainda continuava não acreditando nela. Ele chegou até a exigir se casar com uma segunda esposa por alegar que a noiva dele já tinha dormido com alguém antes deles se casarem. Após somente 40 dias de casamento, ela não aguentou mais essa pressão, essa perturbação na cabeça dela e ela resolveu dar fim no sofrimento e tomou uma quantidade fatal de vinagre. No seu leito de morte no hospital, ela confessou que fez isso devido a essa pressão do marido, que inclusive instigava ela. No fim das contas, ela teve um fim trágico, enquanto o esposo foi acusado de incentivar ela, por isso ele teve uma condenação de 7 anos de prisão. Em várias entrevistas, ele insistia que ela não era virgem e por isso ele não era culpado. Mesmo com todos os laudos e testes e até o depoimento da própria mãe dela, confirmando que ela jamais tinha namorado ou tido um relacionamento com ninguém antes. Além desse, também tem outros casos na mídia. Inclusive, tem uma mulher que foi ameaçada e chutada para fora de casa porque o marido dela desconfiou do fato dela só ter sangrado na primeira noite. Ele disse que uma virgem deveria sangrar toda semana e me repreendeu. Você levou pontos por isso, só sangrou uma noite. De acordo com ela, o esposo esperava que o sangramento durasse uma semana. É como se minha cabeça fosse dividida em 2, porque ele me bateu do lado esquerdo. Ele disse, eu vou raspar sua cabeça e te pôr na rua. Se não quer sofrer, confesse antes que eu acabe com você. O fato é que mesmo depois desse monte de tragédias e toda essa objetificação das mulheres, esses testes continuam acontecendo no Tajiquistão como parte da tradição, assim como em outros países ao redor do mundo. Na Índia, tiveram diversos protestos e tentativas de boicotar esses testes e também de boicotar essa imposição da virgindade feminina nos últimos anos. Em 2017, um grupo criou o movimento Stop the V-Ritual, quer dizer, pare com o ritual de virgindade, denunciando essa prática como uma forma de violência, de humilhação contra as mulheres. Eles usaram o WhatsApp e as redes sociais para tentar conscientizar outras comunidades e encorajar os casais mais jovens a rejeitar fazer esse teste. E o mais estranho é que a prática desses testes vai contra a própria Constituição da Índia. A própria Suprema Corte já se pronunciou diversas vezes, afirmando que qualquer exame que fira a dignidade e a privacidade de uma mulher é inconstitucional. Mas mesmo assim é difícil de ver mudanças significativas, principalmente nessas tribos, nessas áreas rurais, onde vocês sabem como que funciona, né? A justiça é muito mais lenta e tudo funciona ali meio que debaixo do tapete. Até por conta também da falta de educação ou até mesmo acesso à informação, que essas mulheres elas são oprimidas, elas não sabem dos próprios direitos e acabam se calando. Ou, gente, imagine que você nasce em uma tribo totalmente fechada, você não tem acesso ao mundo exterior. Mesmo hoje em dia com a internet, ainda existem muitas mulheres vivendo nesse tipo de situação ali em lugares fechados, controlados, onde elas não têm liberdade, né? Pode até sofrer violência se tentar falar. Bom, na minha opinião, eu acho que essa questão de castidade, principalmente da mulher, tem que ser uma questão pessoal.
onde a mulher ela vai decidir se ela quer falar ou se ela não quer falar, porque a partir do momento que não tem como saber se o homem era virgem ou não era virgem, e nem mesmo a mulher, porque esses testes não têm eficácia científica comprovada, eu acho que a partir desse momento, o que deve valer é de fato a confiança na pessoa e acreditar nela, né? Porque como que você vai casar com uma pessoa que você não confia, uma pessoa que mente pra você? Óbvio que não tem como saber, mas a gente tem que dar esse voto de confiança. E assim, eu também acho que o que a pessoa fez antes do casamento, ou pelo menos antes do namoro, do relacionamento, pouco me importa. O que vale é daqui pra frente, né? A fidelidade, etc. Bom, mas me conta aí qual a opinião de vocês. Você acha que a mulher deve ou não deve expor a sua castidade antes de casar pro parceiro? Aliás, não só a mulher, mas o homem também. No Brasil, a gente não tem esse tipo de teste de virgindade, pelo menos eu nunca ouvi falar. Mas a gente sabe que, de certa forma, existe sim uma pressão, até mesmo um julgamento em algumas comunidades, principalmente as mais cristãs, mais fervorosas, de que os jovens têm que casar virgens, senão eles vão queimar no fogo do inferno. Isso é uma crença religiosa, mas que, de certa forma, pressiona muitos jovens até a casar muito cedo, né? Mas, enfim, coloca aí qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e também se inscreva no canal para ajudar a gente a dobrar a meta de 20 para 40 mil inscritos. E eu vejo vocês na próxima sexta-feira com mais um escândalo.